da Igreja Batista do Rocha e agora é o pastor da Igreja Batista do Tauá, na Ilha do Governador. Que Deus possa abençoar você, Maurício, e usá-lo para a glória e honra dele. Deixa eu orar. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por termos o Maurício aqui nesta noite. Tu sabes, ó Deus, quanto precisamos de ouvir a Tua voz através dele. Fala-nos, ó Deus, fala ao coração de cada um que aqui está. Que o Teu nome possa ser bendito e glorificado, honrado, através da sua vida, em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do leão da tribo de Judá. Amém? É uma grande bênção para mim estar aqui. Muito obrigado. Quero saudar os irmãos também da mesa diretora, Ludovico, companheiro de seminário. É muito bom estarmos aqui representando a Igreja Batista de Tauá para trazer essa palavra, e também aos irmãos da IBIG, da nossa associação ali na Ilha do Governador. Quero rapidamente, em função do tempo, pedir a todos os irmãos da Igreja Batista de Tauá, a igreja mais bonita nessa noite aqui, que fique de pé. Eu tenho parte da juventude da igreja aqui com a gente, pastor Gesiel, que é o nosso pastor de jovens, muitos irmãos, alguns irmãos da ilha também, pastor Reinaldo está aí, pastor Enésio, eu fui apresentado. É uma grande bênção estar com os amigos. Os irmãos podem sentar. Eu acho que essa igreja merece uma linda salva de palmas, não merece não, irmão? Já ouve o pastor tanto e depois vem ainda acompanhá-lo na convenção. Quero agradecer de verdade a Deus por essa rica oportunidade e convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. E enquanto isso, os irmãos ali do Data Show vão preparar o videozinho que eu deixei aí, rapidinho. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha. E Jesus, olhando para ele, o amou. Grava e marca na sua Bíblia: o amou. Ele disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos. Marca aos pobres também. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O vídeo está pronto? Está no gatilho? Vamos ver. Eu queria que você ouvir e ver. Queria que você prestasse atenção como está um pouquinho da realidade da juventude do seu país. O suicídio é a segunda maior causa de jovens entre 15 e 29 anos. Suicídio. No Brasil é a terceira causa. Logo atrás dos acidentes, homicídios, Folha de São Paulo. As imagens a seguir são reais, queridos. São cenas fortes. Cada vez que eu respiro, cada passo que eu... Não sei se apaga a luz, dá pra gente ver, mas ele está enforcado. Santa Terezinha. Outro suicídio de um jovem chamado Cláudio, no Acre. A Emily, de 13 anos, anunciou no WhatsApp que ia se suicidar. Everton, de 19 anos, se enforcou com um cinto, a foto do cinto. 18 anos, Luiz Eduardo, 20 anos, suicídio. Esse está muito forte a cena. Colocaram uma manchinha ali porque ele se suicidou na árvore. Cada palavra que eu falo, 2 casos recentes de suicídio entre jovens abrem a possibilidade de discussão do assunto entre pais e filhos. outro igual a ti, que me capturou com tão Pode tirar.
Eu queria compartilhar com você nessa noite por que a gente precisa pensar em juventude e adolescente de maneira mais exponencial. E eu acredito em algo, eu acredito no ministério com jovens adolescentes. Acredito mesmo. Fui ordenado na Igreja Batista Zona Norte pelo pastor Elomir Pereira Nunes para ser pastor de jovens adolescentes daquela comunidade. Fui pastor de jovens adolescentes na Igreja Batista do Calvário. Fui pastor de jovens adolescentes na Igreja Batista da Penha. Fui pastor de jovens adolescentes na primeira Igreja Batista Jardim Itapuã, na Ordem, Vila Velha, Espírito Santo. E por último, o Ministério com Juventude estava com o nosso saudoso não, né, irmãos? Nosso grande amigo Oliveira de Araújo. Saudoso para mim, né, que estou longe dele. Quero pedir aos irmãos uma coisa: olhem pela saúde do pastor Oliveira. Eu sei que os irmãos já têm orado. Dia 23 de agosto eu vou estar com ele visitando e gostaria de dizer que a Convenção Batista Carioca está orando por ele. Amém, irmãos? Amém. Eu vou levar esse recado a ele. Então tenho levado, e Deus nos trouxe de volta para o Rio de Janeiro para estar com esses irmãos e servindo os irmãos ali em Itauá. E olhando para a juventude e vendo tudo que Deus está fazendo no Brasil com adolescentes e com jovens, eu queria chamar a sua atenção a uma coisa: não desista de jovem adolescente. E é muito complicado falar sobre isso hoje. Meus pais estão aqui e há 35 anos atrás eles casaram. Segunda-feira fizeram 35 anos de casados. Um ano após, minha mãe internou, depois de acho que 8 meses de gestação, 7 meses de gestação, e o médico disse assim: ó, nós vamos colher você, colher o Maurício, porque não há mais batimento cardíaco. E ele morreu no ventre, aquela comoção, aquela tristeza. Mas Deus usou um homem de Deus, e naquele tempo Deus já tinha um projeto na vida de uma pessoa. A gente não sabe por causa dos projetos, mas Deus tem um projeto para mim e para você. E eu tenho certeza, querido, que Deus não permitiu que aquela coletagem acontecesse porque Ele tinha separado esta noite para chegar aqui e dizer para você que para o seu filho tem jeito, para o seu pai tem jeito, porque onde Jesus bota a mão, o diabo tem que correr. Então, eu estou falando de algo que, às vezes, irmãos, com todo carinho, que eu quero compartilhar mais uma angústia do que eu vejo com um jovem adolescente, do que propriamente dito, talvez uma mensagem. Os nossos jovens estão se matando dentro de casa. Eles estão se suicidando. Família, o ideal de Deus para o ser humano. A nossa juventude está se matando. Por quê? O que como família hoje pós-moderna podemos fazer? Como igreja hoje podemos fazer? Como atingir o jovem adolescente, querido? Como? Eu queria que você pensasse algumas coisas comigo acerca desse texto, com uma fé que eu tenho no meu coração, de que essa noite ela vai ser diferente. Eu creio nisso e declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. E na vida de algumas pessoas aqui eu tenho certeza que essa noite será impactante. Na vida de todos eu não posso dizer, mas eu sinto isso de Deus no meu coração. Sabe, porque Deus está realizando algo grande no Brasil e Ele está passando pelos jovens adolescentes. Eu escolhi esse texto, porque esse texto ele fala, esse texto é conhecido como o texto do jovem rico. Mas estudando a palavra do Senhor com um pouquinho de mais atenção, você sabe muito bem que esse texto grifado em negrito em cima dos textos, eles não são inspirados por Deus, e esse texto não apresenta um jovem. Esse texto, as novas Bíblias, muitos irmãos podem estar já portando a sua palavra, a palavra de Deus, numa versão que já não traz mais o jovem rico, porque este jovem não era um jovem, ele era um homem. E isso é impressionante. Se você for para o grego, para o texto grego, você vai observar que nós não temos base nenhuma exegética para colocar que ali era um jovem. Eu não sei de onde surgiu essa tradição, mas esse texto é conhecido como o jovem rico. O que me chamou a atenção foi que as características desse jovem, deste homem que nós conhecemos como jovem, até porque ele vai dizer para Jesus: Senhor, isso tudo eu tenho feito desde a minha... É olhar o texto e às vezes abandonar o que a gente ouviu para ouvir de Deus através dos eruditos, aquilo que ele está falando, não o que disseram. A Bíblia é a palavra de Deus, amém, irmãos? Amém.
e o texto também, porque hoje já estão ensinando em muitas academias que a mensagem é divina, mas o texto não. Cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Mas vamos avançar. Irmãos, eu olho para esse texto, galera que está aqui hoje à noite, pessoal da ABC, da JBC, você que está aqui, esse homem, ele parece ter uma característica jovial e, em especial, parece que ele é um jovem de hoje. Sabe por quê? Ele é um jovem que chega diante de Jesus correndo. Ele chega correndo e ele chega e se prostra de joelho, tinha força. Um cara apaixonado. William Barclay vai dizer que havia no coração dele um temor, uma paixão por Jesus, que quando ele o vê, ele se prostra e se joga no chão. Outra coisa, e o jovem hoje é um jovem apaixonado, um jovem com força, todo mundo pensando em geração de saúde, esporte, cada vez cresce mais essa visão sobre a sua educação física. Minha irmã é missionária da convenção, na capelania esportiva, nossa juventude hoje está pensando nisso. Esse jovem também, além de ser um atleta, um cara apaixonado, com esse vigor, com essa emoção, ele é um cara rico. O texto diz que esse homem é rico, e para alguns eruditos, inclusive alguém do governo. E vamos falar sério, nossa juventude hoje tem muito mais dinheiro do que a juventude que passou, querido. Na nossa adolescência, na minha não, mas na adolescência de muitos irmãos aqui, os nossos brinquedos eram outros, é ou não é? Se você tinha lá um papagaio a empinar, estava ótimo. Nós hoje temos uma tecnologia. As crianças não jogam mais e não brincam mais de pique-esconde na rua. Eles estão jogando PlayStation, Xbox. E quando eu consegui o jogo lá, o FIFA 14 para o meu filho, já lançaram da Copa do Mundo, e nós vamos. Aquele jovem era rico. Interessante que a juventude hoje, ela também tem um poder aquisitivo bem melhor, mesmo sabendo das grandes necessidades. Vamos falar disso daqui a pouco. Esse jovem, ele é arrogante, ele é prepotente. Característica da juventude pós-moderna, questionadora, é ou não é? Isso é uma bênção, porque nós estamos no tempo da pós-modernidade. Como é bom ter jovem que pergunta, que questiona. Querido, se você não tem, eu estou para fazer um congresso na igreja sobre abuso espiritual. Tem o abuso teológico, tem o abuso sexual, mas também tem o abuso espiritual. Então, esse negócio não pode perguntar, não pode questionar, isso aí é manobra de quem quer fazer na igreja, que acha que é Deus. É bom a gente perguntar, é bom a gente questionar em amor, com respeito. Mas esse rapaz aqui, esse homem, ele se joga nos pés de Jesus e fala assim: bom mestre. Não era bom chamar um rabi, não era um costume chamar um rabi de bom mestre, porque bom só Deus. E Jesus então vai interagir com ele. Parece um jovem de hoje. Eu gostei dessa figura. Eu cheguei nesse texto como um jovem rico, saí dele e falei: mas esse é um jovem de hoje. Esse homem, ele tem características interessantes. Outra coisa, ele é um jovem, para mim, um homem interessante e muito parecido com a nossa juventude hoje, porque a nossa juventude hoje está questionando as coisas espirituais. Quem não tem dúvida, não estuda. Você tem alguma dúvida? Não tenho. Então estuda, porque quem estuda tem dúvida. Nossa juventude é uma juventude hoje que precisa perguntar, argumentar. Esse cara chega e fala assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? De joelho, prostrado. E esse diálogo, essa cena de Jesus e este homem é impressionante. Eu queria deixar com você aqui nesta noite algo tremendo. Eu tenho um filho, né? Minha esposa faz aniversário amanhã, por isso não vou estar aqui com os irmãos. A prioridade do meu ministério será sempre a minha família. Eu perco a igreja, mas não a minha família. Estamos, né? Família, o ideal para o ser humano. E tenho um filho de 7 anos, lindo. Vai ser jogador missionário, para a glória de Deus, vai ser enviado por missões mundiais, para ministrar lá no Barcelona, no Real Madrid, para a glória de Deus. Não, estou falando sério. Estamos orando por isso, ele está treinando lá, tem 7 anos. Pai é pai, deixa eu sonhar, né, irmãos? E eu tenho uma menina, 3 anos, vai fazer 3 anos agora em setembro, a Bruna, linda, maravilhosa, primeira freira batista que nós temos quem quiser inscrições. E hoje ela botou um arquinho que tinha um véu. E eu fiquei olhando, eu falei: filha, calma, Aline, ela já está botando véu na criança. Eu fiquei apavorado, o coração bate. Esse rapaz casava mole lá em casa. Casa ou não casa, querido? Rico.
conhece a Bíblia, querendo saber sobre vida eterna, trabalhador, prostrado diante de Jesus, casa ou não casa na tua casa? Falei, filha, vamos orar e jejuar porque isso é de Deus. Mas é interessante como que a nossa visão ela é muitas vezes diferente de como Deus vê. Irmãos, para tentar ser aqui o mais objetivo possível, para que a nossa família seja o ideal de Deus para o ser humano, eu acho que no tocante a jovem adolescente está faltando algumas coisas. E aqui eu vou alcançar um objetivo aqui, se Deus assim permitir, ele não voltar em instantes, porque ele pode voltar, amém, irmãos? Você está aguardando a volta de Jesus? Não se prega mais que Jesus vai voltar, porque tem tanto negócio para fechar, é tanta prosperidade para vender, que o povo esqueceu que Jesus vai voltar. A razão da nossa esperança, a ressurreição do Cordeiro de Deus. Então, se ele não voltar, eu queria compartilhar com você nessa noite, dar uma palavra para a família, para a igreja, para líderes de jovens adolescentes, uma palavra que encontre no seu coração, uma mensagem para os líderes, para a igreja, para mim, pastor Gesiel, que é o nosso pastor de jovem adolescente, para você que está aqui, que é avô, vó, tio, que trabalha com jovem adolescente, que sofre as agonias, muitas vezes, de conviver com o jovem adolescente, e com as alegrias maravilhosas, exponenciais, que só o jovem adolescente permite que a gente experimente. Mas depois eu quero deixar uma palavra para jovem adolescente aqui nessa noite. E para que a gente tenha e seja o ideal de Deus para o ser humano como família, eu acho que está faltando algumas coisas. E uma das coisas que para mim está faltando está no diálogo de Jesus. Esse texto aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Por que eu escolhi Marcos? Porque só em Marcos aparece a expressão que Jesus o amou. Concordando com o meu professor do Novo Testamento aqui, pastor Renato Maia, concordamos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, fonte para Lucas e Mateus, os sinóticos. É muito interessante só o evangelista Marcos narrar a expressão de que, fitando os olhos nele, ele o amou. E Jesus o amou. E aí eu fui olhar o verbo, porque não é possível que Jesus amou um cara desse. E é o verbo que todo mundo conhece aqui, famoso, é o ágape. Todo aluno de escola bíblica dominical, que se você não sabe, já precisa ter que domingo ter que voltar para EBD. E se na sua igreja não tem um projeto de ensino bíblico forte, você ora e jejua, porque a igreja que não está preocupada em ensinar a Bíblia, perdeu os valores do reino e da nossa denominação. Querido, o amor sacrificial. Jesus amou um jovem. Jesus amou um homem. Um homem que falou com ele do jeito que ele não falou, não deveria falar. Um homem que ele conhecia o seu coração, meio que apaixonado. De repente o cara chega, se lança, se ajoelha. Isso é ótimo. Eu gosto disso. Nós adoramos com o nosso corpo, sem problema nenhum. Se ajoelhar, levantar a mão, isso aí para mim, nós somos uma unidade psicossomática. Tentaram separar durante muitos séculos o crente em 2 e 3 partes. Isso é coisa de Platão e Aristóteles. Isso é coisa dos filósofos que se converteram, que são bênção. Mas nós servimos a um Deus hebreu que olha para o homem, que vê o homem como um todo. Amém, querido? Ele olha e ama esse homem. Ele ama esse homem. E eu quero assim ousar dizer, a partir da minha vida, e Deus, só Deus me conhece aqui, o nosso desafio para essa geração hoje, que parece ter características tão iguais a este homem que nós conhecemos há tanto tempo na tradição teológica de jovem rico, nós precisamos amar, irmãos. Eu tenho muito medo de 1 Coríntios capítulo 13. Você tem medo da Bíblia? Em alguns textos eu tenho medo. Eu tenho medo de 1 Coríntios capítulo 13. Porque pode ser que você dê tudo o que você tem e de nada adiantar. Pode ter todos os dons que você imaginar e de nada te adiantar. Você sabe que essa juventude hoje está precisando? É de amor. Família, igreja e líderes
Você quer fazer algo, você veio na noite da juventude, você ouviu a ABC, você ouviu a JBC, você ouviu a JBB, você ouviu, o que eu faço? Sai daqui para amar esse povo, sai daqui para amar esse jovem, que muitas vezes fala com você como não deveria falar, trata a gente como não deveria tratar. Nós gostamos muito de amar o igual. Eu tomei uma atitude muito difícil, mas por que não amar o diferente? Sim ou não? Muito legal amar quem concorda com você, não? É muito legal amar e trabalhar com quem está ao seu lado. Interessante que Jesus caminhou com Judas. Interessante ver Jesus servindo a ceia. Interessante Jesus dando todas as oportunidades. Essa juventude precisa ser amada. Os jovens dessa geração precisam de amor e não de acusação. Os jovens já têm o diabo para acusar ele. E o diabo não demite o diabo não, ele já está aí para acusar. A nossa geração hoje, ela precisa de amor, irmãos. De ser amada. Amada como? Do jeito que ela é. Jesus pediu para a gente fazer a diferença. Para ser diferente, não para ser esquisito. Alguns irmãos entenderam que era para ser esquisito. Não, então eu sou esquisito, porque eu sou crente, eu sou diferente. Adolescente veste roupa diferente mesmo. Jovem usa uma roupa diferente. Eu tento pegar onda. Por enquanto a onda me pega. Então, como é que vai para a praia? Quero dizer uma coisa para você. Que preconceito que eu já sofri com isso. Pastor sem camisa, de prancha na mão. Essa geração, ela parece que entendeu o que Jesus disse. O que contamina o homem não é o que entra, é o que? O que ele disse para Davi? O que ele disse para Davi? O que ele disse para Samuel, perdão, acerca de Davi? Ei Samuel, baixa a bola, eu não vejo como você vê. Eu vejo homem por dentro. Deus está preocupado com as nossas motivações. A igreja precisa amar essa juventude. E eu fui desafiado por um pastor, o pastor Gualberto, que trabalha com juventude há anos no Brasil, falando sobre esse texto. E ele dizia da experiência dele, de quando ele volta do culto à noite, aquela bênção. Já viu quando a gente sai da igreja? É uma bênção, né, irmão? Todo mundo só falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ninguém fala de futebol, ninguém quer saber o resultado do jogo, né? Lá na ilha não acontece isso. O povo sai meditando a palavra. Aí você sai naquela espiritualidade, tem aquele engarrafamento, e você passa no postinho de gasolina cheio de jovens enchendo a cara, e começa a dar problema no trânsito. Essa juventude aí, ó, irresponsável, tomado de demoniado, tinha que ter na igreja. Olha lá, cadê o pai dele? Cadê a mãe dela? Estou querendo chegar em casa, quero ver o Fantástico, quero ver os gols da rodada. Tá ruim pros, né? Pula essa parte de gol da rodada. Eu fiquei olhando assim para ele, e ele pediu a Deus para fazer um compromisso. Senhor, eu quero passar por esse postinho, eu quero pelo menos derramar minha lágrima. Eu quero amar esse pessoal. Eu quero amar esse pessoal. O que nós vamos fazer com essa galera que é tão diferente da igreja de hoje? Que tipo de respostas nós vamos dar às perguntas que nem eles mesmos fizeram? Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Você está afim de amar jovem adolescente? Tem que ceder espaço, sim. Tem que abrir a casa, tem que abrir o coração, tem que olhar para esse tempo como Jesus nos ensina a partir de Davi. Davi serviu a sua geração. Eu quero dizer uma coisa aqui para o pessoal das organizações. Eu acho tudo fantástico. Acho que no reino de Deus, mas a gente tem que olhar para a nossa geração. E o que deu certo no passado pode ser que não vai dar certo esse ano. O que deu certo no passado pode ser o que não dê certo daqui para frente. O que foi um canal de avivamento de Deus no passado, como nós amamos jovens e adolescentes no passado, foi uma bênção, está na nossa história, está no nosso legado. Tem que ser reavivado. História não se pisa, história se conta.
Eu tenho um compromisso muito grande de honrar a Deus e os irmãos que por ali passaram em Tauá. Agora, querido, não é ficar olhando para o retrovisor, não. É olhar para frente. É olhar para o para-brisa. Olhou para o retrovisor, honrou para frente. Vamos para frente. Essa geração tem demandas diferentes. Os nossos jovens estão se suicidando. E qual é o problema que nós estamos discutindo? Nós precisamos amar. A juventude batista brasileira está se suicidando dentro de casa. Está morrendo. Estamos a fim de amá-los? Estamos a fim de incluí-los? Não, mas essa roupa. Não, mas é porque essa forma. Queridos, Jesus olhou para um cara todo torto e falou assim: eu amo ele. Falou não, ele não disse nos olhos, no olhar. Quero convidar você que é líder. Quero convidar você que é pai. Nós estamos falando de família. Você que é pai e mãe. Eu não sei qual a realidade que está dentro da sua casa. Ame seu filho. Ame o seu filho. Ame a sua filha. Nós estamos toda sexta-feira no DEGAS da Ilha do Governador. Menores de idade. Menores que cometeram crimes seríssimos. E infelizmente eu ouço de gente da igreja do Senhor Jesus, às vezes um olhar e uma palavra, mas trabalhar com essa gente, aí vem logo o questionamento: queria ver se tivesse feito com o seu filho, se você ia lá. É difícil, não sou hipócrita não, mas tem adolescente lá de 13, 14, 15 anos que não é amado. Não é amado, só é amado se for incluído do nosso jeito. A gente está brincando de amar jovem adolescente. Essa é a realidade que eu vejo no Brasil. Legal, bonitinho, dá um abraço aqui, ótimo, isso, agora dá licença. Lá pode, aqui não. Que é a igreja evangélica brasileira, que é a igreja batista carioca, que as famílias, eu não sei qual é a dificuldade do seu filho. Você está com um filho homossexual em casa? Que isso, pastor? Está assim nas igrejas. Ai da igreja que acha que aqui não tem. Há muito. O que nós fazemos com os nossos filhos? Com os nossos jovens adolescentes que estão vivendo a crise da homossexualidade? A gente só sabe fazer uma coisa. Fala a verdade, irmãos. Fala a verdade. Fala a verdade. O que a gente sabe fazer? É isso que a gente sabe fazer. Você respondeu. Isso é amar? É. O que nós fazemos com essa geração? Davi serviu a geração dele, foi sepultado e foi para os seus pais. Vamos servir a nossa geração. Vamos contar a história da nossa denominação. Vamos montar um projeto para que todos estejam conectados. Pastor, lá me perguntam, né? Você é renovado, tradicional? Eu sou intergeracional, querido. Estou preocupado com esses, sabe? Não estou. Eu sou intergeracional. Eu tenho 34 anos, assumi a igreja com 32. O meu primeiro projeto foi com idoso. Está lá, o Centro de Apoio à Terceira Idade. Eu abracei a causa do idoso e do jovem adolescente. Eu luto por isso. Se for necessário, eu dou minha vida por isso. Então lá tem tudo. Então, as gerações, as famílias precisam cultuar e louvar a Deus. Não tem prioridade. Vamos amar essa geração. Você está disposto a amar essa geração? Você está disposto a amar esse povo barulhento? Me procuraram certa vez, pastor, aconteceu um problema no futebol aqui, teve uma briga, assim, aconteceu assado, os meninos e tal, olha, eu queria pedir perdão. Eu falei, que bênção, irmãos. Que isso, pastor? Mas eles brigaram, foi ótimo. Vocês viram, se vocês viram é porque eles estavam aqui. Eles estavam brigando aqui. Eles brigam mesmo. Eles sujam a igreja, a mesma parede da igreja. Que bênção, pastor. Vou falar, né? Apareceu lá assim, pastor, picharam a sala. Aquele problema, picharam a igreja. Eu falei, glória a Deus. Significa que eles estavam lá. Agora vamos chamar eles. Vou falar uma outra coisa aqui agora. Eu acho que está faltando amor. É muito fácil amar aquele jovem adolescente
que chega bonitinho, que se comporta, que é tudo certinho, que é embaixador do rei, que é mensageira do rei, que na tua igreja tem as organizações, está na célula, tá, é muito legal amar esse pessoal. Mas amar o da pá virada, amar o menino que... Vamos amar, queridos. Eu creio que Deus colocou isso no meu coração, um convite para você. Ame o seu filho. Ele assumiu a homossexualidade, é teu filho. Ele está